Eles moravam de aluguel aqui, mas na verdade eles estavam sofrendo um golpe. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô aqui para contar uma história incrível para vocês de um casal que, quando nós fizemos uma abordagem de um imóvel de leilão que um cliente nosso comprou, eles já estavam morando aqui, e aí essa história é incrível. Não é só uma história, eu creio que é um testemunho que eles vão compartilhar hoje aqui. Então, se você quer ouvir uma história de fé, quer ouvir uma história que vai trazer esperança para algumas pessoas, eu tenho certeza que você vai ser impactado. Tenho certeza que, de alguma forma, o que eles passaram, que não foi fácil, né? Nem pouco. Se a gente parar, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, de que, por mais que eles vão contar o que eles passaram, mas só sabe quem viveu, mas a gente espera, de alguma forma, poder compartilhar com vocês essa trajetória que teve partes engraçadas, teve partes tristes, teve partes felizes, mas hoje, graças a Deus, a gente está aqui para poder contar esse testemunho. Então, eu estou aqui agora com a Angélica e com o Carlos, né, que são esse casal que passou por esse processo com a gente. Hoje a gente vai contar um pouco a história. Eu vou perguntar algumas coisas e vocês vão falando, e vocês têm liberdade para contar um pouquinho daquilo que vocês passaram, de como é que foi essa experiência. Então, você daí de casa que quiser acompanhar essa história, fica com a gente até o final. Eu só vou introduzir falando uma história que eu lembrei do início, quando nós chegamos. Para você que está aí assistindo, para você entender, esse imóvel que a gente está aqui agora, tendo o prazer de gravar, eles moravam de aluguel aqui, mas na verdade eles estavam sofrendo um golpe. Praticamente era isso, eles vão contar um pouco. Eu vou deixar essa parte para eles falarem, mas uma história que eu queria introduzir contando, que eu achei muito, hoje engraçada, mas no dia foi um pouco difícil, é que quem comprou esse imóvel aqui na época é uma pessoa que é muito próxima de mim, e aí quando nós compramos o imóvel, a gente veio aqui para abordar quem na época eram os ocupantes do imóvel, né? Eu não sabia quem era a Angélica, o Carlos, e aí quando a gente veio, eu vim com esse meu amigo e eu falei, cara, olha só, chegar lá, você aborda, vai devagarzinho, não chega falando que você quer que a pessoa saia, que você quer tirar a pessoa. Eu falei, cara, chega lá, vai no amor, conversando, entendendo a história da pessoa. Eu falei, você entendeu? Eu falei para esse meu amigo. Ele, não, tá tranquilo, entendi. Aí viemos aqui, tocamos na portaria, aí, beleza, o senhor Carlos está em casa? Tá, ele pode receber a gente? Pode. Quando a gente entrou no condomínio, tô vendo um cara com uma cara mó fechada, com uma camisa do Vasco, parado na entrada do prédio. Aí eu olhei e falei pro rapaz, falei, Rodrigo, eu acho que esse ali é o cara, ele tá com a cara meio fechada, cara. Falei, ó, vai devagar. Ele, não, pô, tá tranquilo. Falei, vai devagar, que você tá vendo que ele já tá com a cara meio fechada, vai que esse cara vai querer pegar a gente aqui, ele é maior do que a gente, isso vai dar errado. Aí tá. Aí na hora que o Rodrigo chegou, em vez de chegar perguntando como eu expliquei a ele, o Rodrigo chegou e falou, oi, Carlos, comprei sua casa, quando é que você pode sair da casa? Eu falei, meu Deus, Rodrigo, não é assim. E aí na época o Carlos levou um choque, mas graças a Deus Carlos não partiu para bater na gente, deu tudo certo no final das contas. E hoje nós estamos aqui para contar essa história. E o Rodrigo falou que ele ficou muito nervoso, por isso que ele não conseguiu explicar. Mas hoje eu queria que vocês falassem um pouquinho. Então, agora é a hora que eu queria que vocês contassem como é que foi quando eu cheguei aqui. Como é que vocês estavam, em que momento vocês estavam, vocês sabiam que a casa estava em leilão, como é que estava? Nós não sabíamos. Pra gente estava tudo caminhando, um pouco enrolado ainda, sim, mas estava caminhando. Só que a surpresa foi tão grande sobre vocês chegarem falando que eram os donos, que eu nem tive reação em relação ao Rodrigo, tipo, ele achou que ia ser mal recebido, mas eu nem reagi dessa forma, porque a surpresa foi maior em relação a um novo dono, sendo que ele já estava comprando com uma outra pessoa e aparentemente estava tudo certo. Então, peraí, então, pra gente entender isso aqui, vocês estavam comprando essa casa de alguém, é isso? Sim. E vocês já tinham assinado o contrato de compra? Estava tudo já certo, só aguardando a documentação. Vem enrolando com umas conversas, como a gente era estava meio por fora, meio leigo no assunto, tudo que ela falava a gente ia aceitando, só que... E tinha quanto tempo isso já? Um ano, um pouquinho, né, Carlos? Um ano, 2 meses por aí. Mais de um ano. Então, um bom tempo. Então vocês estavam 1 ano e 2 meses morando aqui já, pagando aluguel, esperando sair o tal contrato que essa pessoa falou para vocês que ia sair esse tal contrato. Como ela é a corretora, né, mostra, inclusive, de registro tudo certinho, tudo que ela falava a gente não tinha por que duvidar, né? Como a gente não entende os processos, a gente entendia que estava enrolado, mas estava acontecendo, né? Eu já estava achando que estava demorando muito, mas
Pra mim tinha alguma coisa estranha, só que não imaginava que chegasse a ser. Na verdade, eu lembro Esse que quando caso. nós conversamos, a gente chegou até um consenso na época que quando ela iniciou a venda para vocês, o imóvel ainda era, na verdade era dela, não foi? Que vocês falaram? Ela tinha Isso. comprado no contrato de gaveta da Exato. pessoa que tinha perdido. Só que quando ela iniciou a venda para vocês, ainda ela era dona, porque ainda não tinha sido retomado pela Caixa. Mas já estava dentro do já estava processo atrasado, já estava sendo É. notificado, que vocês lembram que vocês falaram que chegou até um oficial aqui um tempo, quando vocês Sim, moravam sim. aqui, né? E aí, mas ela falou que era normal, que já estava tudo sendo ajustado e não tinha risco. Não Olha tinha só. risco nenhum. Ou seja, e vocês deram algum sinal? Sim, 6 mil. Vocês deram 6 mil de entrada para ela. isso. Vocês pagavam aluguel para ela. E pagamos também alguns documentos, né, que ela pediu, né? É, Ela pagou falou de 700 e documentos. pouco A gente, O cara da Caixa que vem fazer a avaliação. Sim, chegou a o pagar esse valor engenheiro. aí. Tá. E Mais aí, 6 assim, mil depois. quando vocês estão falando, eu estou pensando aqui. Durante esse processo de vocês, em nenhum momento ela falou que esse imóvel estava com questão de ir para leilão, nada sobre isso, né? não. O que era dela. Falou que era dela. E mostrava a documentação, né, pra gente, de aprovação da Caixa, do engenheiro também. E aí a gente... Que, na Vai, verdade, então, a gente então, foi uma passou. meia-verdade que ela falou para vocês, porque eu lembro que na época eu vi que vocês realmente tinham sido aprovados. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Eu cheguei a puxar no sistema, vocês realmente estavam aprovados, só que durante esse processo o imóvel foi a leilão, ela não comunicou vocês e ficou recebendo o aluguel de vocês até Isso. acabar o processo. Vocês estavam comprando por quanto o apartamento? 170 mil. 170 mil fora a documentação ou 170 mil já com a documentação inclusa? Com a documentação. Então vocês não iam precisar pagar a documentação desse valor. Não, documentação não. Só Na teve aquela história que ela entrada. contava, Né? não, né? Mas na verdade vocês tinham dado 6 mil de sinal. Isso. Esses 6 mil ia ser abatido. Ia ser abatido. Ia ser abatido. Então vocês iam financiar mais ou menos uns 167 mil, mais ou menos, Isso. 65, né, que vocês iam comprar. Isso. Tá, beleza. Aí vamos avançar na história, né, porque eu acho que essa história ainda tem mais umas coisas assim que foram interessantes. Então, quando eu abordei aqui vocês, e aí naquele momento vocês me pediram a documentação para a gente apresentar, eu acho que é algo que é interessante a gente contar essa história, porque durante muito tempo as pessoas acham que a gente que trabalha com essa parte de imóvel retomado, e até no YouTube, né, quem está vendo aqui que comenta isso, vai conseguir ver que a nossa função é também sempre tentar ajudar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu me coloquei à disposição para ajudar vocês, não no sentido de tirar vocês, mas para entender o que estava acontecendo, porque eu não fazia ideia que estava acontecendo isso com vocês. Quando eu vi, eu falei, Carlos, eu acho que vocês estão... Lembra que eu falei isso para você, cara, né? Sim, Falei, cara, eu acho que tem alguém enganando vocês, porque eu acho que esse imóvel já nem é mais dessa pessoa. E, de fato, ali a gente conseguiu ver isso. E uma coisa que as pessoas acham é que a gente tenta atrapalhar a vida das pessoas que moram na casa, né? E, pelo contrário, eu acho que aqui, Deus, ele acabou unindo isso, né? Porque eu consegui ajudar uma pessoa que investiu no imóvel e, no final, eu consegui ajudar vocês, porque eu já vou adiantar essa parte da história. Vocês compraram o imóvel do Rodrigo, no final das contas, por 140 mil. 125. Não, 125 foi a dívida, né? Mas teve Isso, mais um isso. subsídio de 7 mil. Acho que foi 130 e poucos mil. Foi, por aí. Vocês compraram e você inteirou, mas acho que os 6 mil que a gente contou o testemunho aqui, que você vai contar essa parte, né? Essa parte também de Deus em todos os detalhes, né? Em tudo. É incrivelmente a mão de Deus e foi puxado. Mas em tudo Deus se mostrava assim muito real, muito presente, né? Você vê, e mesmo em meio a todas essas dificuldades, né? Eu lembro que tinha vezes que Carlos mandava mensagem, falava, Ronaldo, você vai sair não, Ronaldo? Porque eu lembro também uma situação que você estava para ser admitido no seu emprego, né? A gente tinha que segurar um pouquinho, Eu fiquei 2 anos sem carteira assinada, na verdade, segurando a onda para poder não assinar. porque senão perdia Pra não ter os direito. benefícios do E subsídio, nessa né? eu perdi 2 anos de décimo, perdi um dinheirão de férias, enfim. E aí você vê o processo todo, né? Então, quando a gente vê o final, que hoje a gente está aqui, só vai saber a quentura da panela, Só a colher. Só a colher que está mexendo, né? Então, Só a colher. só sabe que vocês passaram. Uma coisa que eu queria que vocês falassem também, que foi, eu vi muito Deus, foi que a gente está contando isso, mas parece que foi rapidinho, né? Quem está ouvindo ali acha, não, então beleza, o Ronaldo chegou, viu o imóvel, já revendeu para eles. Só que pelo contrário, do dia que a gente começou a ter essa conversa, para o dia que a gente está gravando esse vídeo, que é como a gente está fechando um ciclo, vai fazer um ano.
Porque a gente viu ali, foi em maio, mais ou menos, que a gente começou a ter essa conversa. E hoje nós estamos gravando esse vídeo em abril. Então tem quase um ano depois, durante esse processo, mesmo comigo, tiveram várias situações. E não sei se em algum momento vocês chegaram a duvidar, né? Porque já vinham de um trauma anterior. Mas o nosso processo também foi desafiador. A gente viu que a coisa estava andando de uma forma legal. Então, por mais que demorasse, a gente entendia que estava... realmente estava acontecendo de verdade, com responsabilidade, né? No profissionalismo, porque por mais que a gente não tenha noção de normas, de leis, dentro do processo de compra de imóveis, a gente hoje tem uma outra visão, né, Carlos? De tudo que você acabou ensinando pra gente. Acabou ensinando pra gente, então... Na verdade, o que ela dizia pra gente não parecia ser tão, assim, fora do possível, né? Não parecia ser tão... Só não houve transparência ali, não houve transparência. A conversa com vocês. Eu acho que, assim, essa parte burocrática aí do que aconteceu é muito lindo, mas eu acho que isso não é mais importante daquilo que era a vontade de Deus, que foi o testemunho que você estava me contando sobre uma palavra que vocês receberam. Então, eu acho que isso é mais importante do que a resolução do imóvel. Então, conta um pouquinho do que o pastor falou para vocês, que vocês falaram, antes mesmo de eu aparecer nessa história aqui, porque eu fui tipo a mula de Balaão. A mula de Balaão foi usada ali só por alguma coisa. Eu acho que o que mais importa foi o que vocês ouviram. Compartilhe um pouquinho. Não pode falar. Na verdade, começou a partir daí mesmo, né? Que esse projeto começou, né? Só que a gente não fazia ideia que chegaria a tal ponto. Acho que foi incrível. O pastor falou... Teve na nossa casa, lá na ferma, né? Lá no mato, assim, meio escondidinho, nossa casinha tá lá. E aí ele disse, aqui é muito gostoso e tal, mas Deus me mostra vocês mudando daqui. E engraçado, assim, vocês vão mudando, eu vejo uma janela, assim, blindex, bem grandona na sala. Janela aí. E... eu fico até nervosa. O caminhão saía assim, vazio. Deus providenciava tudo novo. Muito, muito interessante. Eu vejo com muita clareza. E ele falou isso umas 3 vezes, né, Carlos? Pra gente de novo que ele... Até a direção que ele apontava e olhava... Era a direção daquele. Muito engraçado. E como é bênção, né? Aí a gente deu glória bem, né? A gente recebe. Mas eu não imaginava que a gente ia passar por um processo de 2 anos e pouco tão incrível assim... De turbulência, de incertezas. E de prova de fé, né? Porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão complicando, a gente fica, meu Deus, não vou falar. Será? Não, é sim, vai acontecer. Mas o medo de a gente estar viajando ali naquela história, né? Mas Deus falou e as coisas foram acontecendo. Quando aconteceu mesmo, né, a gente ficou, meu Deus do céu, e aí? Então, essa amiga foi trabalhar comigo e tal, ela falou que estava vendendo um apartamento aqui, e aí a gente fez todo o processo, passou pela Caixa, todo esse processo que a gente falou agora, né, e Sim. Não era real, e aí, depois de mais de um ano e pouquinho, a gente encontrou vocês, né. Vocês estavam no processo já há 1 ano. Isso, a gente estava no processo há 1 ano, com aquela dúvida, né? Aquela dor do coração. Emoção, né? Que ela não falava claro pra gente. E as coisas já deixou o tempo passar e... Enfim. Na verdade, assim, eu creio muito. É claro que tudo isso tem a falha e os acertos humanos, mas eu creio também que a palavra de Deus fala, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, até nesse transtorno, nesse furacão, eu vejo que Deus, ele foi da vontade dele que vocês passassem por isso por vários motivos. Não, primeiro, para vocês terem um testemunho para contar, que eu acho que tudo aquilo que a gente conquista com a dificuldade, com a luta, a gente valoriza mais, né? Sim. A gente tem o preço do tipo, eu conquistei. É diferente de uma pessoa que recebe uma herança. É muito bom você receber uma herança, né? Quem não quer? Mas eu acho que mais do que isso, você fala assim, cara, Deus me deu forças para conquistar isso, Deus me fez passar. Então, acho que Deus permitiu tudo isso. Primeiro, vocês compraram um apartamento muito mais barato. Outra, vocês passaram um processo, então vocês conseguiram ver que foi Deus, não foi vocês, né? Porque as condições humanas, quando a gente faz com a força do nosso braço, geralmente a gente pensa assim, eu consegui, porque eu trabalhei, porque eu fiz. Não, pelo contrário. As possibilidades sumiram
e aí é o momento onde a gente olha e fala, Deus, se não for o Senhor, não vai dar. E eu acho que Deus, ele permite isso, primeiro para testar também a nossa, suportar o processo, a paciência, e outra, porque se Deus falasse também, né, a gente estava contando essa história aqui, se Deus falasse, Carlos, eu vou te dar esse apartamento, eu já vi essa janela, eu já vejo isso, você não vai precisar levar móvel, né, que nem que aconteceu, só que para isso, cara, você vai sofrer um golpe, você vai ter que esperar um ano, depois vai ter um outro processo com mais um ano, Carlos ia falar, Deus, dá para outro, Senhor, dá para outro, aqui tá tranquilo. Quando se fala em bênção assim, você não considera que vai ter que passar por algo que você não gostaria, só pensa, pô, beleza, A gente muito nunca bom, mas você considera o não processo, considera que o processo vai te moer, vai te deixar mal. A gente só avalia o lado legal da coisa, o lado ruim, a gente tem que passar, a gente não. Eu acho que é por isso que não Deus, pensa como pai, Deus já não mostra, né, cara? Porque se Deus mostrar, você pensa, Jó fala, né, depois que ele passa por tudo aquilo, ele fala, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço Deus face a face, mas se perguntasse para Jó se ele queria passar por aquilo, é por aí. Ele ia querer. É por aí mesmo. Então Deus, ele sabe o que faz, mas linda a história, e aí vocês chegaram, né, que receberam essa promessa, antes de ter tudo, de que ia receber um local para vocês morarem, onde ia ter, não ia precisar trazer muitos móveis, ia ter uma... Trouxemos duas Então, coisas de Uma lá. geladeira e uma cama. Deus, ele foi fazendo de uma forma sobrenatural e que também uma coisa que é interessante, que vocês iam comprar por 165 mil, que foi a história que você contou, e no final, antes da gente começar a gravar, a gente parou aqui para relembrar, o contrato de vocês do financiamento saiu, na verdade, por 125 mil, mais os 6 mil que você dá de entrada, que eu acho que conta também esse testemunho, que eu te liguei no dia, que tinha... Gente, deu tanta luta, que até a gente como corretor sofre também. Na época, saiu o contrato deles, e aí o contrato saiu, mas aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu ou saía e a gente ia ter que arrumar uma entrada, porque teve um problema lá na Caixa na época, e aí o que eles não iam precisar dar entrada, né? Apareceu 6 mil que tinha que dar de entrada, e como é que eu dava essa notícia para eles que ia ter que dar 6 mil? Eu falei, Senhor... Mas Deus já estava mas aí já a mula de Balaão não sabia que Deus estava, só tava, eu falei, Senhor... E nem Balaão aqui. Aí eu lembro que eu liguei para vocês e falei, olha só, teve uma situação aqui, infelizmente, apareceu um processo... Mas Deus já tinha dado ordem. Aí fala aí o que aconteceu. Já estava tudo certo. Aí eu te falei que tinha que dar 6 mil, e aí o que você me falou? Tinha acabado de assinar um contrato, e o valor desse contrato era exatamente 6 mil, um pouquinho, que seria o valor, né? E eu ia receber semanas antes do dia de pagar. Você vê, quer dizer... Exatamente o valor que precisou, eu lembro, foi o que Deus fez você terem as condições, porque às vezes a gente acha, eu acho que isso vale para testemunho para o pessoal que está assistindo e para a gente também, às vezes a gente acha que Deus vai dar as coisas para a gente de mão beijada, muitas das vezes ele vai nos dar as ferramentas, ele vai nos dar a capacidade, ele vai nos dar a paciência, porque a Bíblia fala que Deus não dá provações além das quais a gente possa suportar, né? Então, Deus, ele permitiu isso mais uma vez para mostrar, vai ter que ter 6 mil. Tá, vocês não teriam 6 mil, mas Deus foi lá e trouxe a provisão, que não foi uma provisão que desceu do céu, te deu um trabalho para você produzir aquilo, e você nem sabia que era para isso, e Deus proveu daquela situação. Então, acho que isso também é mais uma vez que a gente vê Deus agindo de forma sobrenatural, né? E o mais incrível é que eu ia receber esse valor semanas antes da data que vocês me falaram que tinha que pagar. Né? Que, na verdade, assim, não foi nem eu, foi a Caixa Econômica que apareceu e calhou de ser no mesmo período. Se viesse antes, talvez não daria. Talvez a gente nem ia ter como avançar com isso, né? Aí Deus faz tudo na hora certa, no momento certo. Muito perfeito. Eu creio nisso. A gente fica preocupado com o tempo, é muito tempo, não sei o quê. Aquela agonia, né? É difícil, mas não tem nada de que possa dar errado dentro do tempo dele. Porque a gente costuma falar assim, Deus tarda, mas não falha. Eu acho que isso é mentira, eu acho que Deus não tarda, Deus ele tem a hora certa, é o que você falou. É o momento dele, não é o nosso momento. Não é o nosso momento. Por nossa concepção, ele está demorando, né? Por que você não fez ainda? Mas ele sabe o tempo, ele sabe a hora certa de fazer. E, gente, hoje a gente está aqui, eu vim entregar aqui um presente, aqui, ó, deixa eu acender o presente, ó, que a gente entrega para os nossos clientes, e eles aqui estão recebendo o presente deles. A gente fecha o ciclo, né? Hoje a gente fecha o ciclo. Hoje é uma batalha
Termina. que fechou uma etapa e agora é um novo tempo na vida de vocês, o contrato está entregue. E eu quis gravar esse vídeo aqui para o YouTube porque eles não são os clientes que compraram um imóvel da imobiliária normal, eles são os clientes que compraram um imóvel que foi de leilão e que, na verdade, eles moravam no imóvel e eles compraram um imóvel que a primeira vez que eu estou entrando aqui, da outra vez eu não entrei, lembra que eu vim, eu nem quis entrar? Da primeira vez que tu veio? Foi muito... Não, foi aqui fora. Foi ali fora, foi ali na mesmo, frente. nem pra pensar. Então, assim, a gente está entrando aqui hoje a primeira vez, mas eu estou entrando aqui para dizer que Deus é fiel, que Deus não falha, né? Que vocês venham passar essa mensagem para outras pessoas, porque assim como vocês passaram, eu tenho certeza que Deus ele também não faz só para vocês. Deus ele fez isso para quando vocês verem outras pessoas passando por essa mesma etapa, esse mesmo processo, vocês vão ter não só de falar porque vocês ouviram falar, vocês viveram e viram, né, Deus agindo, o cuidado de Deus. Vocês passaram por esse processo, então vocês vão poder falar para outra pessoa, olha, se Deus te prometeu, Ele vai fazer, só permanece firme, permanece fiel. Porque Deus ele não erra quando Ele promete algo, né? A gente falha, mas Deus não falha. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. E agora aqui já não tem muito mais a ver com o vídeo, de verdade. Vocês sabem o processo que eu passei também, né? Eu falo assim, eu tenho o meu trabalho, eu vivo disso, mas eu entendo que Deus ele tem um propósito para cada coisa. Então vocês viram que durante esse processo, o meu trabalho em si não foi o mais importante. O mais importante foi verem vocês passando por esse processo, conquistando essa etapa. Então, daqui para frente é provável que a gente não vá se falar muito mais, né? Porque agora fecha um ciclo, né? Eu vou seguir a minha vida, vocês vão seguir a vida de vocês, mas eu sei que de alguma forma vocês foram marcados não por mim, mas por aquilo que Deus fez, e que vocês venham levar essa marca aí, sua filha que está ali, as próximas gerações que vierem, que vocês venham guardar de que Deus ele é fiel. A gente tem que permanecer fiel a Ele. Vão ter outros ventos, certamente vão ter outros ventos. Esse aqui foi um, mas a nossa vida, eu e a Bia, a gente estava lá agora vindo do shopping, a gente estava falando, né? É engraçado a nossa vida, né? A gente sai de um vento, passa um tempozinho, daqui a pouco vem outro vento. E quem pensa que a vida ela é simplesmente de vitória em vitória, a gente confunde, porque para ter vitória tem que ter o quê? Tem que ter uma guerra. Tem que ter uma batalha travada, né? Verdade. Então a nossa vida ela é feita de batalhas, mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Então a nossa diferença, para quem não anda com o Senhor, é que a gente sabe que à nossa frente vai um general de batalha que não perde nenhuma guerra. Então a gente sabe que ainda que a gente seja ferido numa batalha, né? A gente foi ferido, mas a guerra a gente não vai perder porque Deus está com a gente. Então que vocês venham guardar isso para a vida de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu posso orar por vocês também? Por favor. Posso? Menina, você pode vir para orar também? Só vitória. É só. O café tava bom? Faltou um adoçante pelo menos. Não fala Fora. sério. É assim também. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, eu quero nesse momento abençoar essa casa. Deus, eu quero entregar ao Senhor essa família, a esse lar, porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Senhor, eu quero apresentar agora cada luta, Senhor, que os seus filhos possam estar passando, alguma dificuldade, algum empecilho, algum momento de frieza espiritual, que o Senhor venha com o seu amor, com o seu cuidado, não com acusação, não com apontamento, mas com graça e misericórdia, venha trazê-los para perto, que eles nunca venham perder o Senhor de vista, que eles venham ver o Senhor em cada detalhe, em cada situação da vida deles, que eles caminhem com o Senhor, que o Senhor venha estabelecer a paz sobre essa casa, que o Senhor venha estabelecer a harmonia todas as vezes que o inimigo tentar vir para roubar a paz, para roubar, ó Pai, a tranquilidade, que eles venham guardar, ó Pai, a Tua palavra diz que a Sua paz excede todo entendimento, e o Senhor nos deu a Sua paz, o mundo não a conhece, mas nós conhecemos a paz que traz descanso, que traz calmaria. Então eu venho derramar sobre essa família a Tua bênção, eu venho derramar sobre essa casa a presença do Senhor, que a Tua presença nunca venha faltar aqui, Pai, que a Sua graça nunca venha faltar cada dia da vida deles, que o Senhor venha fazê-los prosperar nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Varão, Deus te abençoe. Deus venha guardar a família de vocês. Vocês sabem, quando vocês precisarem, vocês podem contar comigo, né? Com certeza. Deus abençoe.